Olá, tudo bem com você? Como é que você está? Espero que as coisas estejam bem aí na sua casa. Privilégio poder estudar a Bíblia com você. Hoje é o meu último dia aqui. Amanhã ele está de volta. Está de volta. Ele, Pastor Ronaldo de Oliveira, tá bom? Olha, foi um privilégio estudar a Bíblia com você esses dias, maravilhoso, sempre gosto de vir aqui, porque, sabe, parar para estudar, analisar o texto bíblico, realmente é muito significativo. Então, continue, vá firme, esse é o programa Revivados por Sua Palavra, aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia por dia. Olha, eu me despeço hoje aqui, do programa Revivados por Sua Palavra, mas a gente se encontra no programa Escola Bíblica, de segunda a quinta, às 7h30 da noite, tá bom? Espero por você lá, vamos estudar juntos, a gente estuda lá as nossas revistas Esperança, isso mesmo, a gente está estudando a revista Esperança, eu creio, princípios que são importantes para aquele que se declara, para aquele que se diz ser um cristão. Então, quero te convidar a pedir sua revista Esperança agora. Está aparecendo aí na sua tela a mensagem, o nosso WhatsApp. É o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Manda uma mensagem agora para a gente. Diga, quero receber a revista Eu Creio. Tenho certeza que vai ser uma benção. Se tiver dúvida, assiste com a gente Escola Bíblica pela TV Novo Tempo, aqui o canal da Esperança. Outra coisa que quero te lembrar, você pode também entrar aí, acessar as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, compartilha com seus amigos para que mais pessoas conheçam da mensagem da palavra. Hoje a gente vai estudar, a partir do capítulo 7 de Daniel, a gente tem agora a parte profética do livro de Daniel, tá? Então eu vou começar hoje o capítulo 7, e esse capítulo 7 está muito relacionado ao capítulo 2, você vai perceber, né? Então a gente tem paralelo, mas no capítulo 7 a gente tem informações adicionais, tá? Porque assim é a profecia, ela vai se ampliando, a gente vai complementando. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Daniel, que é o primeiro capítulo profético diretamente. Você vai ver aqui o sonho, que Daniel teve, porque lá no capítulo 2 é Nabucodonosor que tem o sonho da estátua com as partes da estátua representando os grandes reinos que dominariam. Aqui Daniel vai ter um sonho. E aqui nós vamos entrar num novo poder que vai surgir para contrapor os seguidores do Senhor nos últimos dias da história da humanidade. Lembra que a gente está estudando? A gente analisa o livro de Daniel à luz do grande conflito, ou seja, a luta entre o bem e o mal, as forças opositoras dos inimigos de Deus contra. E a gente viu como o Senhor deseja salvar essas oposições que foram feitas, por exemplo, por Nabucodonosor, a criação da imagem lá que todos deveriam adorar, a ida, ou a apresentação, a colocação lá da fornalha para aqueles que não adorassem. Então, a gente entende o texto bíblico nessa luta, A gente analisou ontem Daniel na cova dos leões, então sempre haverá uma oposição, agora no primeiro reinado já medo-persa. E hoje nós vamos analisar os últimos momentos da história, como haverá investidas do mal para aqueles que seguem ao Senhor. Estou falando muito rápido? Tem que ir mais tranquilo, né? Tá bom. Então é o seguinte, a gente já vai conversar sobre esse capítulo, tá? Eu vou para o intervalo, na volta vamos estudar juntos o capítulo 7 do livro de Daniel. Eu tenho a certeza que vai ser uma bênção. Sempre é uma bênção estudarmos a profecia. Eu já volto. Você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra. Hoje vamos analisar o capítulo 7 do livro de Daniel. É o primeiro capítulo onde
nós temos diretamente uma profecia. A gente vai no capítulo 7 voltar cronologicamente ao primeiro ano do rei Belsazar como o regente do Império da Babilônia. O capítulo 5 foi o último ano de Belsazar, tá? Então Daniel vai ter essa visão no primeiro ano do reino de Belsazar. O capítulo 6, não sei se você está entendendo, está ficando claro para você, o capítulo 6 que a gente viu ontem, ele em realidade é já o primeiro ano do reino Medo-Persa, quando Daniel é levado para a cova dos leões, tá? Então a gente vai para o capítulo 7 com uma visão profética sobre o fim, mas lá no ano 553, no primeiro ano do rei Belsazar, tá? Lembrando que a gente tem a contagem antes de Cristo, então ela é uma contagem regressiva. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, verso 1, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, dentro da profecia bíblica, do meio dos povos. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Lembra que a gente está numa profecia bíblica, então a gente tem simbologia, tá? Então surgiam nações, estamos falando de nações aqui, animal, os animais significam reinos. O primeiro era como leão, tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em 2 pés como de homem, e foi dada mente de homem. Verso 5, continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuou olhando, e eis que havia um outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também esse animal 4 cabeças, e foi dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que um 4º animal, terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareciam antes dele e tinha 10 chifres. Então eu a observar os chifres, verso 8, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual dos 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos como de homem, boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram passados uns tronos, e o ancião de dia se assentava na sua veste branca, como a neve, cabelos da cabeça, como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre pequeno proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo de tempo. Por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigia o seu ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Verso 14. Eu sei que é uma leitura que pode parecer assim um pouquinho, dura, né? Eu espero que você esteja entendendo até aqui a importância aqui dos 4 animais, animais diferentes. O 4º animal, o primeiro animal, um leão com asas de águia. O segundo animal, um urso com
entre os dentes 3 costelas, depois o leopardo com 4 cabeças, com asas, depois o animal terrível, diferente, com 10 chifres, e sai um pequeno chifre, destrói 3 chifres, o ancião de dias, depois foi dado domínio para esses reinos, e agora, Daniel diz, verso 15, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e fez saber a interpretação. Vamos interpretar agora. A gente tem no texto bíblico a interpretação. Verso 17. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. O rei sempre representando uma nação. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente dos outros, terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava os pés, sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, que subiu de diante, do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o 4º animal, vejam que a gente tem a descrição dos animais e a gente tem a explicação do que eles significam. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra. Ele será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra, pisará os pés, fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reinos que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Verso 25, essa informação aqui é importante. Proferirá palavras contra o Altíssimo, esse chifre pequeno, magoará os santos do Altíssimo, esse reino que surgirá, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Verso 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas eu guardei essas coisas no meu coração. Vamos lá? Vamos entender como a gente tem o capítulo 2 de Daniel, apresentando as partes da estátua como grandes reinos, e a gente tem lá os grandes reinos que dominam, e a gente vê no capítulo 7 que a gente terá grandes reinos que dominarão, e haverá um outro reino diferente no final, que esse reino, ele tem características diferentes, e a gente vê, e as suas ações, a gente consegue interpretar. Vamos comparar. Lá nós tínhamos cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pés de barro e ferro. Os pés da estátua, os 10, como os 10 reinos aqui. Cabeça de ouro, a Babilônia, está apresentado lá. O próprio Daniel disse para Nabucodonosor no seu sonho, tu és a cabeça de ouro. Mas haverá um outro reino, e o reino que vem em seguida, a gente viu isso no capítulo 5, e a gente vê isso na história, é o reino Medo-Persa. Então nós temos aqui o leão com asas, e não é muito, eu não preciso detalhar muito ou pesquisar muito para saber que o leão com asas descreve o reino da Babilônia. Você vai, por exemplo, ao Museu de Berlim e você vê o portal do portal de entrada da Babilônia, você vê lá a descrição, as inscrições
a escultura com o leão descrito ali, impresso ali, ou né, moldado ali. Então, é muito claro entender que estamos falando do leão com asas como a Babilônia. Qual o reino que vem seguinte? É o Medo-Persa. Você vê que esse urso, ele não tem a mesma forma, assim como era o reino Medo-Persa. E acredita-se que essas 3 costelas são as 3 grandes conquistas do reino Medo-Persa. Lídia, Egito e Babilônia. E ele é assim porque não há igualdade entre os medos e os persas no próprio poder que domina o reino. Na sequência, depois do reino Medo-Persa, que é as pernas, o ventre melhor de bronze, a gente tem o próximo reino que domina os Medo-Persas, que é o reino grego. E é bem fácil de entender por que ele é descrito como um leopardo, por sua velocidade, a forma como Alexandre o Grande conquista. Só que aí tem um problema esse reino, que é o problema do leopardo. Aqui são 4 cabeças. E a gente pode identificar aqui os 4 reis, os 4 generais, melhor, de Alexandre o Grande. Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco e o 4, Cassandro. Então são os 4 generais de Alexandre o Grande que de alguma forma vão influenciar para que esse reino não é um reino que vai prosperar, e por isso que a gente vai ter o próximo reino, que na visão da estátua do capítulo 2, pernas de ferro, que é o reino, que é o Império Romano. E a gente tem aqui esse que é um animal terrível, diferente, que é um animal que destrói, diz o texto bíblico, que ele tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia pedaços, e pisava os pés. Essa é a identificação do reino romano. Mas ele era diferente dos outros animais, porque ele tinha 10 chifres. Esses 10 chifres são a divisão do próprio Império Romano. São as 10 tribos bárbaras. Dessas 10, eu poderia citá-las aqui, né? Os francos, os burgúndios, os alemanos, os vândalos, os suevos, os visigodos, os saxões, os ostrogodos, os lombardos e os érulos. Desses 3, ou seja, dos visigodos, dos vândalos e dos ostrogodos, surge o chifre pequeno. Esses 3 são aqueles que enfrentam ou que não aceitam a forma como o próprio império apresenta e que se mistura com as questões religiosas. E destes 3, a gente vai ter o chifre pequeno agora, que vem de forma diferente. Ele faz uma descrição desses 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que surgiu um que tinha olhos como de homem, boca que falava com insolência. E lá na sequência, a gente vê uma descrição no verso 25. Como seria a atuação desse chifre pequeno? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora aqui, nós não temos só uma nação que governa, nós não temos só um poder político. Aqui nós temos um poder político-religioso, ou um poder religioso que torna o império, que torna o poder político do império agora uma religião. E nós temos uma religião oficial que vai perseguir aqueles que não aceitam o que é imposto. Porque o que acontece? Se a gente olha historicamente, a gente vê que o cristianismo começa a crescer de forma poderosa e se torna uma ameaça para o Império Romano. O que o Império Romano faz? O Império Romano começa a perseguir. E a gente tem vários imperadores que fazem isso. Justiniano, Domiciano, eles perseguem. Só que quanto mais perseguem, o que acontece com eles? Mais o cristianismo cresce. E aí eles mudam a estratégia. O imperador Constantino agora se converte a um falso cristianismo e ele mistura as questões pagãs do Império Romano com aquilo que o cristianismo queria que mantivesse como essência. Só que ele mistura e aí o cristianismo perde sua essência. E por isso que esse chifre pequeno, que é esse poder agora político-religioso, muda os tempos e a lei
e ele persegue os cristãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se a gente comparar isso com Apocalipse capítulo 12, são 1260 anos de extrema perseguição deste poder político-religioso contra os cristãos. De 538 até 1798, nós temos um período de perseguição intensa. Só que o Senhor cuida. Por isso, na sequência, a profecia apresenta que haverá um momento que será dado um basta, um fim, e o reino do Senhor será estabelecido. Diz o texto bíblico lá, no verso 27, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo. Olha, eu quero orar, tá? Pai do céu, obrigado pela promessa da Tua palavra, que o Senhor cuida daquele que se mantém fiel. Que a gente seja fiel, ainda que venham as perseguições. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Um abraço. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amanhã o pastor Ronaldo está de volta, tá bom? A gente se encontra no Escola Bíblica. Tchau. A Bíblia é um livro muito misterioso, pois nela é possível ler com antecedência o que acontecerá no futuro. Este é o caso do livro de Daniel, o qual foi escrito por volta do ano 600 a.C. Os detalhes históricos citados nesta obra incomodaram tanto algumas pessoas ao ponto de se levantarem a hipótese de que o texto foi escrito após os acontecimentos nele citados. O problema é que o interessante livro intitulado Arqueologia e a História Bíblica, o estudioso Joseph P. Free relata que entre os manuscritos antigos encontrados numa caverna do Mar Morto, no período da década de 1940, havia parte do livro de Daniel datada do 2º século a.C. Ou seja, se já havia cópias deste material antes de uma comunidade tão isolada já no ano 200 a.C., isso indica que o texto de Daniel é mais antigo que esta data. A questão de colocar em xeque os escritos da Bíblia é que eventos citados na profecia antes do século II a.C. aconteceram exatamente como a profecia previu nos anos seguintes. Um dos casos impressionantes são os detalhes históricos citados no capítulo 7 de Daniel. Para compreendermos em detalhes esta seção, precisamos lembrar que o livro de Daniel tem 12 capítulos. Eles estão divididos em 2 grandes partes. Dos capítulos 1 ao 6, encontra-se a seção histórica. Dos capítulos 7 ao 12 está a seção profética. Esta segunda seção é composta por muitos elementos simbólicos e uma linguagem mais densa e metafórica. É interessante destacar que o capítulo 7 de Daniel contém uma relação direta com o capítulo 2. Na verdade, é a mesma mensagem de sucessão de reinos, porém contada com símbolos diferentes de uma nova perspectiva. No capítulo 2, Daniel apresenta os reinos através de metais que compunham uma grande estátua. No capítulo 7, Daniel apresenta os reinos por meio da figura de 4 animais. Nos versos iniciais lemos: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram um mar grande. 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. Os animais de Daniel 7 estão conectados com os metais da estátua de Daniel 2. Babilônia, que foi representada no capítulo 2 pela cabeça de ouro da imagem, aparece em Daniel 7 como um leão com asas de águia. O Império Medo-Persa, que antes foi representado pelo peito de prata, surge no capítulo 7 como um urso. Um detalhe é que ele tem 3 costelas na boca, as quais podem ser uma referência a Babilônia, Lídia e Egito, que foram castigados e oprimidos pelos persas. A Grécia é apresentada no capítulo 2 como os quadris de bronze, e agora no capítulo 7 surge como a imagem de um leopardo com 4 asas. Muitos intérpretes entendem que nada na história do mundo pode ser comparado à velocidade com que Alexandre o Grande, principal general grego, vencia as nações. Com apenas 30.000 homens, Alexandre atacou Dario com 600.000. Como um leopardo ataca um leão ou um urso, a Grécia conquistou a Pérsia. Esse leopardo tinha 4 cabeças. O império de Alexandre foi dividido entre seus 4 generais: Cassandro, que dominou a Macedônia e Grécia; Lisímaco, que dominou a Trácia e a Bitínia; Ptolomeu, o Egito; e Seleuco, a Síria. O 4º animal era tão diferente dos demais que o profeta não pôde encontrar nada na natureza para descrevê-lo. Sua descrição, terrível, espantosa, muito forte e que fazia em pedaço outras nações, pisando-as aos pés, é uma descrição realista de Roma.
Agora, depois dessa explicação histórica, cabe aqui um detalhe surpreendente. O Império Grego governou de 331 a 168 a.C. O Império Romano durou de 168 a.C. a 476 d.C. Porém, vale lembrar que o livro de Daniel foi escrito por volta do ano 600 a.C. Ou seja, esses eventos foram previstos por Daniel vários séculos antes de acontecerem. Sim, a Bíblia é um mapa do futuro. Ela mostra que a história humana não pega Deus de surpresa. Ele está no controle de tudo e nada acontece sem sua permissão. Porém, a parte final de Daniel 7 nos deixou uma mensagem de esperança. No verso 14, lemos a respeito do último reino. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A mensagem profética é clara. Os reinos e as glórias deste mundo passarão, e o único império que será eterno é o de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.